Soltou para nós aí? Soltei agora. Glória a Deus. Lição 11, o Pai e o Espírito Santo. Irmãos, nós estamos vindo de uma jornada de ensinamentos que, olha, eu estou maravilhado com o que Deus tem nos ensinado. E no dia de hoje não será diferente. Eu creio que o Senhor vai nos trazer grandes ensinamentos, né, nessa noite, em nome de Jesus, tá? E por essa aula eu gostaria de convidar aqui à frente o presbítero Maurício. Ele vai estar ministrando essa aula aos nossos corações, em nome de Jesus. Sejam atentos, para que você possa pegar aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom estarmos aqui na casa do Senhor. Amém. Após uma oração também muito abençoada. E eu creio que Deus vai continuar falando conosco. Glória a Deus. Depois de 3 meses voltando dando aula assim, tô tremendo. Parece que é a primeira vez que eu vou dar aula. Mas que Deus venha estar nos abençoando nessa noite. Amém? Então nós vamos estar estudando aqui. Também cumprimento os irmãos que estão nos assistindo pela via. E que Deus venha estar nos abençoando. Amém? Então, a lição de número 11, que nos fala assim: o Pai e o Espírito Santo. Então, o texto áureo nessa noite nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Então, podemos dizer aqui que todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus. Verdade prática, verdade prática nos diz: o Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos conduz à herança eterna planejada pelo o Pai. Então nós vamos ver aqui que nós temos uma herança, e essa herança ninguém jamais pode nos tirar. Amém? Então vamos estar lendo a leitura bíblica em classe. Mas pelo que eu estou vendo, só tem 2 homens aqui. Eu ia fazer os homens ora Romanos do 12 até o 17 e as mulheres ora Gálatas do 1 ao 6. Mas como tem pouco, vou pedir passarinho a ler Romanos capítulo 8 do 12 ao 17. E a nossa irmã Regiane, Gálatas 4, do 1 ao 6. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viveis segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Deus, de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Nossa irmã Regiane. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de todo, mas está debaixo de tutor e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à
servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. E porque sois filho de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Amém. Aleluia, glória a Deus, amém? Então ele mandou o seu Filho, ele mandou o Espírito que clama Abba, Pai. Introdução nessa noite que nos fala assim: a ação do Espírito Santo na vida do crente é um dom do Pai e do Filho. Ele nos tira da escravidão do pecado, confirma a nossa filiação em Cristo e nos assegura a herança prometida. Essa é uma obra trinitária que nos transforma por completo de condenação à comunhão e da carne à glória eterna. Nesta lição veremos como o Pai e o Espírito agem conjuntamente para garantir a nossa adoção como filhos e herdeiros de Deus vivo. Aleluia. Então a introdução aqui já nos fala que a relação entre o Pai e o Espírito Santo na obra da salvação nos mostra como a Trindade atua entre as nossas vidas. A importância de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, em nossas vidas. Então, a favor das nossas vidas e a favor dos crentes, né? Então, o Espírito Santo não é apenas nos livra da escravidão do pecado, mas confirma a nossa lideridade como filho adotivo de Deus e nos conduz à herança eterna que o Pai já tenha prometido para nós. Então, nos dá uma nova identidade, né, como filhos de Deus, né, e vai nos mostrar, né, que nós fazemos parte dessa herança. Então, o estudo dessa revistinha vai estar mostrando isso, né? O primeiro tópico que fala da escravidão à filiação de Deus, né? E o segundo, da rebeldia a um filho legítimo. E terceiro, das trevas à plenitude do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? Nós não éramos nada, né, da escravidão que nós éramos escravos, passando a sermos filhos de Deus. Então, o primeiro tópico fala assim: o Espírito e as dádivas do Pai. Primeiro, da escravidão à filiação. Mamãe, você tem aí a revista? Pode ler para nós? Da escravidão à filiação. A Escritura revela que o salvo não vive sob o domínio do espírito de escravidão. Essa expressão, pneuma doleia, aponta para o estado de servidão ao pecado e ao medo da punição que caracterizava a vida antes da conversão. A lei, embora santa, não pode produzir liberdade. Ela revela o pecado, mas não concede poder para vencê-lo. Entretanto, sob a graça divina, o crente recebe o espírito de adoção. Essa frase, pneuma uitésia, aponta para a nova identidade de Cristo, um vínculo de afeto e de perdão. Não somos mais escravos, mas filhos. Essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida à comunhão com o Pai. Amém? Ela nos convida a ter uma comunhão com o Pai. Então eu pediria, irmã Sara, pode abrir na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 15, a parte A.
Irmã Meire, você pode abrir também Romanos capítulo 7, versículo 12 e 13? Depois a irmã lê para nós, por favor. Amém, Senhor? Romanos 8, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 12 e o versículo 13. 15 é a parte A só. Romanos 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Aleluia. Glória a Deus. Então o versículo 15 aqui nos fala que porque não recebesse o quê? O espírito de escravidão. O que nos mostra aqui? Que este viver de acordo com um sistema de obras e leis só conseguiria colocar a pessoa em escravidão no tempo das obras e das leis. Então Romanos capítulo 12 nós vamos ler aqui, né, irmã, pode ler para mim? Né, que esse viver é de acordo com um sistema de obras e leis, só conseguirá colocar a pessoa em escravidão. Quando nós já estávamos escravos, Jesus ele veio para estar nos libertando da escravidão, né, da morte. Então Romanos capítulo 7, nós vamos entender um pouquinho melhor, que eu vou estar falando aqui. 7, versículo 12 e versículo 13, por favor. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Amém? Até o 13? Amém. Então vimos aqui que de maneira que a lei na verdade é santa. Isso quer dizer, aponta para o fato de que ela é a revelação de Deus de si mesmo. O problema não estava na lei de Deus. No problema de Deus. O problema estava em nós. Então o problema não estava na lei, o problema estava em nós, né? Porque nós éramos os pecadores. E o mandamento santo, justo, é bom. O mandamento de Jesus é bom para nossas vidas. Então a lei é como um espelho, né, que mostra o homem o que ele é, mas não tem nenhum poder para transformá-lo ele. É quando nós estamos olhando para o espelho vai nos mostrar. Nós vamos estar nos olhando no espelho, a nossa imagem. Mas só que ele não vai poder nos salvar. Ele não vai poder realmente nos dar a salvação. Então a lei é como se fosse assim, dessa forma, né? Como um espelho que reflete a nossa imagem. A revelação de Deus de si mesmo. O problema não está na lei de Deus. O problema está em nós. O mandamento é santo e justo e bom. A lei como um espelho. A lei é como um espelho que mostra o homem o que ele é, mas não tem nenhum poder para transformar o homem. Então o versículo 13 também nos fala: logo tornou-se-me um bom e morte, de modo nenhum. Mas uma vez não é a lei que tem culpa, mas é o pecado no homem que se opõe à lei. Então é o nosso pecado que se opõe à lei. É nós que realmente estamos errados, fazendo as coisas de Deus errada. Deus fala para a gente não fazer, a gente vai lá e faz, nós desobedecemos, ou seja, tem uma lei, só que nós não cumprimos. É como tem um farol. O farol está fechado e nós passamos daquele farol fechado. Ou seja, era para nós pararmos, e nós não paramos.
Ou seja, nós estamos sendo o quê? Desobediente ao quê? À lei. Então, né, a lei ela está aqui para ser, para nos corrigir. Mas quem faz as coisas erradas é o homem. É o homem que faz as coisas erradas. E nós podemos dizer aqui que, né, a lei ela não é culpada, mas quem é culpado somos nós. Mas o pecado, a natureza pecaminosa, para que se mostrasse como um pecador, revela a intenção divina da lei, ou seja, que o pecado deve ser mostrar pelo que ele é. Ou seja, nós devemos mostrar os nossos pecados, ser sincero, ser fiel, ser honesto, falar e realmente sermos ali, mostrar para que nós possamos realmente falar, não, eu errei, eu pequei, né? E ali nós recebemos aqui a unidade daquilo que nós merecemos, né? Para que assim possa ser cumprido essa lei sobre as nossas vidas. Pelo bem operou em mim a morte. Pelo bem operou a mim a morte. O que quer dizer isso? A lei era boa, e é boa, mas se a pessoa tenta cumprir os seus preceitos morais por outros meios que não é a fé, constante na cruz, o resultado final será a operação da morte, em vez de vida. Tudo isso pode ser feito, mas apenas pela fé em Cristo Jesus nós vamos encontrar a salvação. Somente pela cruz, somente nós olhamos, né? Nós temos que ter o quê? A fé, né? Olhar ali que pela fé teve alguém que morreu ali naquela cruz, e hoje nós estamos aqui porque Ele nos deu essa salvação e essa liberdade de estar nos falando, né, dele nessa noite. Então, a operação da morte tem de vez da vida, tudo isso, o poder ser feito, mas apenas pela fé em Cristo Jesus nós podemos ter a salvação eterna. Pelo bem o operou em mim a morte, ou seja, pelo bem. Jesus Cristo ele veio para esse mundo, ele era um homem bem, ele era um homem que realmente não tinha mal, não tinha pecado, não tinha nada que o pudesse realmente crucificar ele naquela cruz. Mas, né, pelo bem, ele morreu por nós que éramos pecadores. Então, né, aquela cruz revela para nós hoje a nossa salvação, a nossa libertação, né, para que hoje nós pudéssemos ser chamados o quê? Homens, que nós não sejamos mais escravos, mas que nós possamos ser o quê? Livres da condenação que realmente era para ser nosso. Então podemos ver aqui que Jesus, né, ele se fez carne. Essa filiação, como diz aqui na revistinha, essa filiação nos livra do medo e do poder do pecado e nos convida à comunhão com o Pai. Ou seja, ela nos convida a nós termos essa comunhão com o Pai. Então, que essa filiação com Deus nos livra do medo, né, e do poder do pecado que nós tínhamos dentro de nós. Ou seja, nós somos livres do pecado. É a mesma coisa que você está falando, mas assim, a questão maior é que a lei ela não tratava, ela expunha o pecado, revelava o pecado, né, mas não trazia a solução. Então, a questão da lei, ela mesmo sendo perfeita, apesar da sua perfeição, ela não demonstrava uma solução, né, para acabar com a questão do pecado. Então, toda vez que a pessoa pecava, ela deveria fazer um sacrifício para perdão dos seus pecados. E uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos para poder fazer expiação do pecado do povo. Então, a lei, ela acabava não trazendo uma solução para essa questão do pecador, né? Que somos pecadores, né? Certo. Mas vindo a graça através do Senhor Jesus, né, o sacrifício que Jesus ele fez na cruz do Calvário por nós, ele foi único, perfeito,
e não precisamos de mais nada. Então, a partir do momento que Jesus ele se sacrificou por nós, né, nós passamos a receber esse perdão do pecado através do sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito. E a Bíblia vai dizer para nós que nós deixamos de ser criaturas e passamos agora a ser filhos de Deus, né? Isso aí está lá em João capítulo 1, versículo 11, versículo 12. O 11 ele fala que o Senhor Jesus ele veio para que os seus, mas os seus os negaram. Quando chega no 12 ele fala, mas Deus lhe deu o poder de ser chamados de filhos, todos aqueles que creem no seu nome. Então nós que cremos no nome do Senhor Jesus, nós passamos a ser filhos, né? Por adoção. Então hoje, graças a Deus, nós não somos mais escravos, né, do pecado, mas nós somos libertos pelo sacrifício de Jesus. Exatamente, foi como eu disse, né? A lei é como ela se fosse um espelho, que nós olhamos para ela, ela nos reflete, nos mostra os pecados, mas ela não tem poder para nos estar nos dando a solução, né? Foi uma boa colocação que o Presidente colocou aí, né? E nós somos chamados sim para ser filhos de Deus. Amém? Então agora o segundo que vai falar assim nessa noite para nós, da rebeldia a filho legítimo. Irmã Miri, pode ler para mim, por favor? Antes da regeneração, éramos espiritualmente rebeldes, mas por meio da graça fomos transformados e assim o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa declaração refere-se a uma nova posição espiritual e jurídica. O Espírito opera a adoção e confirma interiormente essa verdade, dando testemunho direto ao coração do crente. Os privilégios dessa dádiva incluem o direito de chamar a Deus de Pai, pelo qual clamamos Abba Pai, em que o aramaico Abba é a forma carinhosa para papai, e indica que em Cristo temos íntimo e livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Outro benefício do Filho, tornado legítimo, é que ele se torna herdeiro de toda a riqueza do seu pai adotivo. Amém. Obrigado. Eu quero terminar aí o tópico 1, que eu ainda não terminei, que me fala assim, para que o pecado, a natureza pecaminosa, pelo mandamento se fizesse excessivamente maligno. Isso confunde enormemente os crentes. Ele está tentando viver para Deus e tentando com toda a sua força e poder, mas continuamente fracassa. Ele não entende por quê. A verdade é que ninguém pode viver para Deus dessa maneira. Essa não é a ordem que Deus determinou. A ordem que Ele determinou é olhar para a cruz. Então, todo o sofrimento que nós estamos passando, que nós estamos tentando escapar, tentando realmente uma solução, essa solução qual é? É nós olharmos para a cruz. É nós realmente direcionar a nossa visão, a nossa fé para a cruz e saber que ali alguém morreu pela nossa salvação e ainda por cima nós éramos pecados e ainda fomos dotados como seu filho. Amém? Então, essa não é a direção, mas a direção dele é essa, para que nós possamos olhar para a cruz. Muitos direcionam para outros lugares, para outros caminhos, mas o único caminho que nos leva à salvação, o único caminho que nos leva realmente ao Deus Todo-Poderoso na nossa vida, é quando nós focamos os nossos olhos na cruz do Calvário. É quando nós não só focamos os nossos olhos na cruz, mas quando nós devemos ter fé e saber que ali morreu alguém pelos nossos pecados. Assim, nós vamos compreender a direção a qual Ele está nos levando a nossa salvação e a nossa adoção como filho. Então, como foi lido aqui no segundo tópico, da rebeldia ao filho legítimo, nós vamos ler aqui em Romanos capítulo 8, versículo 16, nos fala assim, está na revistinha também.
O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o mesmo Espírito, qual é isso? Ele é o mesmo Espírito que ainda continua falando com a sua igreja. Testifica com o nosso espírito, que significa que ele constantemente está falando conosco e testemunhando certas coisas para nós. Ele ainda continua falando com a sua igreja, ele ainda continua testificando, testemunhando sobre as nossas vidas. E que nós, que somos filhos de Deus, quer dizer que somos seu filho, agora e devemos desfrutar de todas as glórias, os privilégios dessa condição. Só conseguiremos fazer isso se entendemos que todos esses privilégios nos vêm de Deus por meio da cruz. Então, todos esses privilégios que nós hoje estamos tendo, que nós hoje realmente conseguimos ter em nossas vidas, a qual foi a salvação, onde nós nos batizamos, recebemos ali o Espírito Santo de Deus, foi o que? Através da cruz. Porque se Deus não tivesse mandado o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados, nós não seríamos hoje resgatados. Nós hoje realmente não teríamos esse privilégio de ser chamado Filho de Deus. Ele mandou seu Filho morrer pelos nossos pecados, onde nós éramos realmente homens e mulheres pecadores, devedores, e hoje nós somos herdeiros de Deus. Tudo que Deus tem, tudo que está reservado é nosso. Porque através da doação que Ele nos fez, Ele nos adotou para que nós possamos ser o que? Filho de Deus. Irmã Adriana, pode ler 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aleluia. O qual também nos selou. Hoje nós somos selados. Além de nós sermos filhos de Deus, nós temos um selo. Nós temos uma marca que Satanás jamais pode nos tirar. O presbítero Maria dessa semana ele falou sobre isso. Foi na quarta ou foi no domingo, não lembro se foi no sábado, mas ele falou sobre o selo da carta que ele mandava para os pais dele. Tinha que ter um endereço, o selo, ele tinha que ser realmente o selo certo para poder ir para o endereço certo. E assim somos nós. Nós temos esse selo nas nossas mãos, no nosso coração, marcado. Porque Jesus, ele nos selou para que hoje nós pudéssemos realmente estar indo para o caminho certo, que é esse caminho, a vida eterna com Ele. Então o Espírito testifica com o nosso Espírito, como foi falado. E agora aqui, em 2 Coríntios, fala que nós fomos o quê? Selado. O qual também nos selou. Ou seja, um selo de propriedade e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ou seja, Deus ele nos selou, nos deu propriedade, e deu também o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Isso fala de uma garantia de que ao final Deus nos dará o restante de tudo o que Ele prometeu e o que Jesus pagou na cruz do Calvário. Ou seja, Ele nos deu a garantia do que? A promessa do que? Da salvação, da vida eterna. Então nós somos selados com esse selo, Essa promessa que está sobre as nossas vidas, essa promessa que Deus nos deu, ainda ela vai ser cumprida
está sendo cumprida, mas quando nós fechamos os nossos olhos e estivermos lá com Ele, né, o restante das promessas vai ser cumprido em nossas vidas. Ali está com Ele, glorificando o seu santo nome, adorando o seu santo nome. É saber que o nosso nome, ele está escrito no livro da vida. Essa é a promessa que Ele nos deu. Né? Além do selo, o nosso nome ainda está escrito no livro da vida. Nós podemos ter essa garantia de saber para onde nós estamos indo, com um selo certo, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Então, da rebeldia, que nós éramos rebeldes, que é o versículo, que é o 2, né? A filho legítimo de Deus. Veja bem, nós éramos rebeldes. Ele veio para este mundo, né? Morreu por nós, pelas nossas rebeldias, pelas nossas transgressões, né? E ainda por cima, Ele nos chama de filho legítimo. E ainda por cima, Ele nos dá um selo, né? Para mostrar de que realmente as promessas, elas vão ser cumpridas na nossa vida. E elas estão sendo cumpridas na nossa vida. Né? As promessas da nossa salvação. Então, por isso que nós devemos continuar, né, crendo nele, né, e sabendo que as promessas dele, que o selo, né, ela está em nosso coração. Então, o selo da promessa, da propriedade do Senhor, do seu Espírito em nossos corações. Isso fala de uma garantia de que, ao final, Deus nos dará o restante de tudo que Ele prometeu e o que Jesus pagou na cruz do Calvário. Então, como é importante nós estarmos, né, sempre olhando para a cruz, sempre pregando a palavra da cruz, a palavra da salvação, compreendendo, né, dessa rebeldia que nós éramos e hoje nós somos legítimos filhos deles. E vimos aqui o terceiro, que das trevas a plenitude do Espírito. Ou seja, das trevas, nós estamos nas trevas, né? E Deus ali nos resgatou das trevas. A irmã Regiane pode ler para mim o terceiro? Que nos fala assim, das trevas a plenitude do Espírito. No outro tempo, vivíamos em trevas espirituais. As trevas simbolizam pecado e separação de Deus. A transição das trevas para a luz é um ato gracioso do Pai, o sinal dessa nova vida e a presença do Espírito, porque sois filho de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama a Papai. O envio do Espírito é a prova da adoção do crente como filho legítimo. A expressão Espírito de seu Filho aponta para a missão do Espírito em continuar a obra de Cristo. E assim como Jesus orava a Papai, o crente é capacitado a ter comunhão com Deus. Aquele que andava em treva, a ignorância espiritual, agora vive em plena luz, guiado pelo Espírito. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Não, mas pode abrir Romanos capítulo 8, depois eu mandei o versículo 14 e depois o versículo 16. Depois, tá? Agora não. Então nós podemos ver aqui, amado, que, como foi lido, o versículo 3, aqui o tópico 3, das trevas a plenitude do Espírito. As trevas simbolizam pecado e separação de Deus. Então as trevas, elas simbolizam isso. Então lá em 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 13, fala assim: e quando vos estáveis mortos no pecado e na incircuncisão,
da vossa carne, ou seja, quer dizer o que aqui? Fala da morte espiritual. Quando nós estávamos mortos espiritual. Ou seja, está separado o que? Da presença de Deus. Que é o pecado. O que o pecado nos traz? Então, vamos ver também que fala, vos vivificou justamente com ele, ou seja, nós fomos justificados com ele. Refere-se a se tornando espiritualmente vivo. O que acontece quando se nasce de novo, ou quando nós nos batizamos de novo nas águas. Então nós saímos das trevas, e quando nós somos batizados, quando nós nascemos de novo, nós nos transformamos numa nova criatura. Então, enquanto vós estavas mortos espiritualmente, ou seja, nós devemos nos entregar ao Senhor Jesus Cristo, sermos batizados, e nós vamos nascer de novo. Esse nascer de novo quer dizer entregar nossas vidas nas mãos do Senhor. Então aqui podemos ver que o tópico 3 fala das trevas à plenitude do Espírito Santo. Então quando nós somos batizados, automaticamente o Espírito Santo repousa sobre nós. Nos traz a paz, nos traz a alegria, e nós vamos ver a transformação em nossas vidas. Vós vivificou juntamente com ele, ou que refere-se a se tornando espiritualmente vivo, o que acontece quando se nasce de novo. Perdoando-vos todas as ofensas, ou seja, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós saímos das trevas e voltamos para a luz, nós começamos o quê? A perdoar as pessoas. Nós voltamos realmente a ver que nós necessitamos de perdoar as pessoas e levar a mensagem de Deus, essa mensagem que nos curou, que nos salvou, aquelas que ainda faltam ter esse encontro com Deus. Ou seja, perdoando-vos a todos. A cruz tornou possível que todos os tipos de pecados sejam perdoados e eliminados da nossa vida. Então a cruz, ela realmente, ela nos mostra um renovo na vida do homem. Quando nós começamos a olhar para a cruz. Então nós vamos ver aqui que esse estudo que eu trouxe vai falar sempre da cruz. Por quê? Nós temos que olhar para a cruz porque foi ela que nos salvou. Foi a cruz que nos resgatou do pecado. Foi um homem que realmente carregou aquela cruz, se pendurou naquela cruz, morreu naquela cruz, e hoje aquela cruz ela continua falando nas nossas vidas. Então, a cruz tornou possível que todos os tipos de pecados sejam perdoados e eliminados da nossa vida. Porque Jesus Cristo quer dizer o que com isso? Todos os nossos pecados, todas os erros que estavam sempre na vida do homem, ele carregou naquela cruz. Os nossos pecados foi tudo na vida, foi tudo naquele homem. E ele foi crucificado ali e nós fomos perdoados ali. Quando ele disse para o Pai, Pai, está consumado. Ou seja, naquele momento nós fomos perdoados. Naquele momento o véu se rasgou e hoje nós temos essa comunhão com o Pai. Hoje nós temos essa liberdade de chamar Abba Pai. Porque ele nos adotou naquele dia, naquele momento. Então, nós podemos ver aqui que no momento que nós nos entregamos a Ele, que no momento que nós éramos das trevas e depois tivemos esse encontro com Deus, nós vamos ver que nós nos tornamos uma nova criatura e automaticamente nós já começamos a perdoar as pessoas. Automaticamente. Nós já começamos a perdoar as pessoas que nos machucaram, pessoas que nos ofenderam. O que é isso? É Deus mostrando que Ele está conosco. Amém? É Deus mostrando que Ele está em nossas vidas. Então, Romanos capítulo 8, versículo 14. Não, Márcia, por gentileza. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Depois a irmã Neuza diz assim, tá? Então, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus,
o Espírito sempre nos guiará à cruz. Pode ter certeza de uma coisa: o Espírito de Deus sempre nos guiará a nós a olharmos para a cruz. Sempre. Esses são filhos de quê? De Deus. Vivemos como filhos de Deus, que se refere à vitória total em cada aspecto da nossa vida. Se a natureza pecaminosa está dominando uma pessoa, certamente ela não está vivendo como um filho de Deus. Se uma pessoa que está dentro da igreja está vivendo uma vida pecaminosa, está realmente ainda fazendo as coisas que desagrada aos olhos do Senhor, ela ainda não se entregou totalmente à vida com Deus. Ela precisa realmente ter um encontro com Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A igreja tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós temos que ser guiados pelo Espírito. E a pessoa que fala que é cristã, mas faz as coisas erradas e que não está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, tem que olhar para dentro de si, porque tem alguma coisa errada. Tem que refletir as coisas que estão acontecendo. Porque se nós somos filhos de Deus, como diz aqui a palavra em Romanos capítulo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, ou seja, o que é guiado? É ser direcionado pelo Espírito. Nós vemos aqui o Filipe, quando o Espírito Santo guiou ele até o deserto para falar com aquele etíope. Porque ele foi guiado pelo Espírito Santo. Porque ele é um homem de Deus. O homem e uma mulher de Deus, elas são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 16, irmão. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O meu Espírito testifica com a irmã Márcia, com o presbítero Amarildo, com a irmã Regiane, que nós somos o quê? Filho de Deus. Então o Espírito que está em mim tem que estar em cada um que está aqui nesta noite. Para testificarmos que nós somos o quê? Filhos de Deus. Amém? Então o mesmo Espírito, ou seja, Ele mesmo, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito. Significa o quê? Ele constantemente está falando conosco e testemunhando certas coisas para que nós, que somos filhos de Deus, quer dizer o quê? Que somos seu filho agora e devemos desfrutar de todas as privilégios dessas condições. Só conseguirá fazer isso se entendemos que todas essas privilégios nos vêm de Deus por meio da sua cruz. Quando o Espírito testifica com o Espírito do presbítero, o meu Espírito testifica com o Espírito do presbítero Amarildo, o presbítero Amarildo com o Espírito da igreja, porque ele é o dirigente da igreja, ele é o pastor da igreja, pode-se dizer que Deus está na direção desta igreja. Porque o Espírito de Deus está nessa direção. E essa igreja está sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Ela não está sendo dirigida pelo homem, mas sim pelo Espírito. E é tão bom, é tão gostoso quando nós damos liberdade para o Espírito trabalhar dentro da igreja, que nós começamos a ver os milagres acontecer. Quando nós deixamos o Espírito Santo realmente dirigir a igreja, dirigir a minha vida, ou quando os irmãos deixam o Espírito Santo dirigir as suas vidas, vocês podem ver que milagre acontece, não só dentro da igreja, mas acontece dentro do nosso lar também. Por que isso? Porque nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E deixando que o Espírito Santo nos conduza.
deixando que o Espírito Santo de Deus realmente venha fazer o que? A sua vontade sobre as nossas vidas. Então, para que isso possa também acontecer, né, lá vai eu de novo, temos que olhar para a cruz. Porque foi dali que surgiu, que apareceu tudo isso, né, em nossas vidas. Toda essa liberdade, essa herança que Deus deixou, né, de filiação, né, de herança, de chamar, de poder falar que nós somos filhos de Deus. Né? É muito lindo, é muito maravilhoso, né, nós podemos falar isso. Então, o sinóptico do tópico 1 fala assim: o Espírito Santo nos liberta da escravidão e confirma a nossa filiação em Cristo Jesus. Então aqui o tópico fala que o Espírito Santo nos liberta da escravidão e confirma a nossa filiação em Cristo Jesus. Né? Mas nós precisamos ter esse Espírito dentro de nós. É isso que Satanás está querendo tirar de nós. Nos tirar essa liberdade. Nos tirarmos da presença de Deus. Nos tirarmos realmente o Espírito Santo que habita dentro de nós. Né? E por isso que a palavra nos fala: vigiai e orai, para que nós não venhamos cair em tentação. Então, que nós possamos, amados, saber que Deus, Ele continua nos guiando. O Espírito Santo de Deus, Ele continua nos testificando que nós somos filhos de Deus. Né? Que a igreja é filha de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Não tem outra palavra que nos fala ao contrário. Segundo tópico, que nos fala assim: o Espírito nos guia na vontade do Pai. Amém? Tem muitos que querem fazer a sua própria vontade, mas aqui a palavra de Deus fala que nós temos que fazer a vontade do Espírito. Os filhos são guiados pelo Espírito. Irmã, pode ler para mim, por favor? Irmã Mary, pode abrir aí João, 1 João capítulo 2, versículo 27? O Espírito nos guia na vontade do Pai. Os filhos são guiados pelo Espírito. Paulo explica que a marca de um filho de Deus não é a filiação nominal, mas uma vida conduzida pelo Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O verbo guiados está no tempo presente passivo, indicando que os crentes são continuamente orientados pelo Espírito, como alguém que é levado pela mão. Isso significa que são instruídos pelo Espírito no caminho do Pai, em todo o curso da vida. Essa direção do Espírito se opõe à inclinação da carne. Tal orientação não é forçada, mas fruto da habitação do Espírito no coração regenerado. Como filhos, não fomos deixados órfãos. O Espírito aponta a direção e anda conosco no caminho. Aleluia. Obrigado, irmã. Deus abençoe. Número, pode ler para mim? 1 João 2, 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amém. Obrigado. Podemos ver aqui que nessa passagem que a nossa irmã Mary leu para nós, em 1 João capítulo 2, versículo 27, nos fala isso. E a unção que vos recebeste dele, ou seja, dele quem? De Deus. A unção dele, do Espírito Santo, fica em vós. Reside permanentemente para nos ajudar a comprovar se o que estamos ouvindo é bíblico ou não. Então, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele vai, nos dizer
com o que? Aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo falado, realmente é dele ou não. Então, por isso que a palavra de Deus fala para nós temos o que? O conhecimento. Por isso que o presbítero fala que todas as vezes, quando nós temos que saber ler a palavra, compreender a palavra, entender, para que nós não venhamos ser o quê? Enganados. Né? Para que nós não venhamos cair em doutrina de quê? Dos homens. Então, é importante, né? Nós temos esse conhecimento, esse entendimento de saber. Né? Então, o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos ajuda a ter esse entendimento. Então, é a unção que vos recebe dele, né? Do Espírito Santo. Fica em vós, reside permanentemente para nos ajudar a compreender se o que estamos ouvindo é bíblico ou não. E também continua aqui, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. Ou seja, o crente não precisa de nada que já não esteja escrito na palavra de Deus. Nós não precisamos mais de nada, só apenas do que? Da compreensão da palavra de Deus. E é verdade, e não é mentira. O Espírito Santo o guiará em toda a verdade. João 16, 33. Ou seja, tudo que está sendo pregado, tudo que está sendo falado através da palavra, o Espírito Santo ele vai estar nos guiando e ele vai estar nos mostrando a verdade daquilo que está sendo praticado. Ou se alguém estiver falando algo errado, com certeza o Espírito Santo vai estar te alertando, falando, isso não é bíblico. Então, aqueles que estão realmente atento à palavra de Deus e têm o conhecimento da palavra de Deus, jamais será enganado. Jamais será realmente levado a outros tipos de conversa. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus nos leva a ter um conhecimento mais profundo da vontade do Pai. Então, o versículo, em João capítulo 16, versículo 13, ele nos fala assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo de Deus, o que aconteceu? O Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiar e nos levar em toda a verdade. Por quê? Não falará de si mesmo. Não falará de si mesmo. O que acontece no dia do Pentecoste? Se a nossa fé estiver posta corretamente em Cristo e na cruz, então o Espírito Santo pode produzir a verdade em nossos corações. Se nós tivermos realmente, se a nossa fé estiver posta corretamente em Cristo, o que é corretamente? Temos fé em Cristo. E na cruz também. Então o Espírito Santo pode produzir a verdade em nós. Ele não guia a alguma verdade, mas sim a toda a verdade. O Espírito Santo não fala somente a metade da verdade. Ele fala toda a verdade que tem que ser falada. Ele fala tudo aquilo que realmente a gente temos que ouvir. Diz-nos não só o que ele faz, mas também o que ele representa em nossa vida. O Espírito Santo ele não fala somente o que ele faz, o que ele vai fazer, mas ele também ele fala aquilo que ele representa na minha vida e na sua vida. Que é muito importante nós termos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. É muito importante nós realmente sentirmos a presença de Deus em nossas vidas. Porque é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai nos guiar, como eu falei no começo. Ele que nos guia para os caminhos retos. Pode ver, outrora nós estávamos nos caminhos tortos, não estávamos? Hoje nós estamos nos caminhos retos. Por quê? Porque quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, Ele transforma, Ele muda o caráter do homem. E nos traz para os caminhos certos. Então não é nós que viemos para o caminho certo, é o Espírito Santo que nos guiou. É o Espírito Santo que nos trouxe para este caminho. É o Espírito Santo que nos trouxe hoje à noite a estar na casa dele.
por tudo através do Espírito Santo. Então, quando o nosso espírito testifica com o espírito do nosso irmão, pode ter certeza, Deus ele trabalha livremente em nossas vidas. Segundo, o Espírito opera a mortificação da carne. Farinha, pode ler? Não, Mary, abre Romanos 8, versículo 13. A Bíblia apresenta a mortificação da carne como um princípio da vida cristã. Se pelo Espírito mortificardes, as obras do corpo vivereis. O termo mortificardes, tanator, significa fazer morrer, sufocar algo até que perca sua força. Diz respeito à necessidade de o crente subjugar os desejos pecaminosos. O texto afirma que é pelo Espírito que essa obra é realizada. Ele é o agente divino que capacita o salvo a vencer a carne. Porém, o papel do crente não é ser passivo. Devemos andar em espírito, despir-se do velho homem, crucificar a carne e nos santificar diariamente. A ação do Espírito não apenas mostra o erro, mas transforma a vontade e fortalece o crente contra o pecado. Aleluia. O Espírito Santo fortalece a nossa vida contra o pecado. Romanos capítulo 8, versículo 13, parte B. Porque se viveis segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aleluia. Então, segundo a sua própria força e capacidade, que não faz parte da ordem estabelecida por Deus, nós morreremos. Não conseguirá viver uma vida cristã vitoriosa quando nós não temos o que? A presença do Espírito Santo de Deus. Mas se pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo, mortificardes as obras do corpo, que só o Espírito Santo pode fazer, vivereis. Só o Espírito Santo pode fazer isso e nós viveremos. Por isso, às vezes o presbítero fala para nós fortalecermos mais o nosso espírito do que a carne. Porque quando nós fortalecemos o nosso espírito, nós ficaremos muito mais fortes para combater as lutas que vêm sobre as nossas vidas. Quando nós estamos com o nosso espírito fortalecido. Amém? Então dará em vitória, mas mais uma vez, até mesmo correndo o risco de sermos excessivamente repetitivos, não podemos nunca nos esquecer que o Espírito trabalha total e completamente dentro dos limites da cruz de Cristo. Isso quer dizer que devemos sempre fazer da cruz o objeto de nossa fé, dando a Ele condições para operar em nossas vidas, que se encontra ali em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Nós temos que olhar para a cruz e dar espaço, como eu disse, para o Espírito Santo realmente trabalhar em nossas vidas e que nós possamos, com fé em Deus, fortalecer o nosso espírito para que nós possamos lutar contra a carne, contra a potestade que vem sobre as nossas vidas. Nós precisamos ter força, né? E no versículo Gálatas 5, 24 nos fala assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne. Nós temos que crucificar a nossa carne. Isso só pode ser feito quando o crente entende que tudo foi feito por Cristo na cruz e por nós sendo batizado na sua morte. Em Romanos 6, capítulo 3, versículo 3 e 5. Esse sendo o caso, é como já dito, repetidas vezes, a cruz deve sempre ser o objeto de nossa fé, pois é apenas por esse meio que esses resultados são obtidos em nossas vidas. Foi através da cruz que esses resultados vieram sobre as nossas vidas. Então, o objetivo da nossa fé, pois é apenas por esse meio que esses resultados são objetivos.
somente pela fé. Que nós cremos, né, que nós fomos salvos, nós somos libertos, nós somos curados, né, mas através da fé, através da crença da palavra de Deus e saber que quanto mais fé nós temos, mais buscamos a presença de Deus, nós damos a liberdade do Espírito trabalhar em nossas vidas, nós vamos ver que nós vamos ser vitoriosos. Mas precisamos ter fé. O Espírito age conforme o plano do Pai. O Pai tem um plano sobre as nossas vidas. Se nós não deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, o plano do Pai não vai ser consumado em nossas vidas. Mas, se nós sabemos que o Pai tem um plano em minha vida, e nós deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar em minha vida, nós vamos ver que a vitória é nossa. Porque o plano do Pai é melhor do que o nosso. O caminhar que Deus já preparou para nós é bem melhor do que o nosso caminhar. E é por isso que Ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos orientar e nos dar a orientação certa, para nos caminhar no caminho certo. E Ele fala, eis que eu vou para o Pai, e lhe mandarei o que? O Consolador. Para estar nos consolando, para nos estar dando a paz, para nos estar dando a certeza dessa caminhada, né, de estarmos indo até a promessa a qual o Pai tem prometido para nossas vidas. Então o Espírito Santo, ele age conforme o plano do Pai em nossas vidas. Então vemos ali que o Espírito Santo de Deus, ele é obediente. O Espírito Santo de Deus, ele também age sobre a orientação do Pai. Ele age, né, conforme o plano do Pai sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Então, terceiro, a Trindade nos conduz à herança eterna. Herdeiro de Deus por adoção. Pode ler? Isso. Você não. Efésios. Você pode ler para mim Efésios capítulo 1, versículo 5 depois? A doutrina da herança é inseparável da adoção. Paulo apresenta um dos benefícios da filiação. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus. O termo herdeiro, klerónomos, é utilizado no contexto legal para indicar que os adotados passam a ter pleno direito sobre os bens do pai. Essa herança não é mérito, mas é recebida por adoção graciosa. É uma obra trinitária, perfeita. O pai planeja e garante a herança. O filho a conquista na cruz. E o Espírito é a garantia dessa herança. A herança inclui as bênçãos já recebidas, entre elas a salvação e a justificação. E também as promessas futuras, tais como a vida eterna e a glorificação. Amém. Você vai lá Efésios capítulo 1, versículo 5, por favor. Deus predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Então podemos dizer aqui que Ele nos predestinou para filho de adoção. Então podemos ver aqui, amados, que não se refere-se à pessoa sendo predestinada, quando a se ela será salva ou perdida, mas sim a maneira pela qual uma pessoa se torna um filho de Deus. Ou seja, por meio da cruz. Quando a pessoa realmente se entrega a Deus, quando a pessoa realmente sente ali a presença de Deus, quando a pessoa realmente quer ser batizada. Então, por meio da cruz, ela realmente consegue estar ali, vendo ali, sentindo o desejo de estar querendo ser batizada. Segundo o beneplácito de sua vontade. É um ato de soberania, mas um ato baseado no amor de Deus para a nossa vida. Então é um ato de Deus sobre a nossa vida. E nos
predestinou para filho de adoção. Então vamos ver aí que Deus, Ele nos amou de tal forma que Ele, né, não só nos salvou, Ele não só morreu pelos nossos pecados, mas, né, pelo seu maravilhoso amor, Ele nos deu como filho, né? Ele nos adotou como seu filho, né? Então, ou seja, todo o direito que Jesus Cristo tem, toda a herança que Jesus Cristo tem, também nós temos. Ele passou para nós. Por quê? Por causa dessa adoção. O amor fraternal que Ele teve por cada um daquele que nele crê. Então, por meio da cruz, né, pelo meio do derramamento do sangue, do seu sangue naquela cruz do Calvário, alcançou as nossas vidas e hoje nós temos o direito de ser chamado filho de Deus por adoção. Outrora nós não éramos assim. Outrora nós, como eu disse, né, nós éramos pecadores. Nós éramos pessoas devedores. Hoje nós temos uma herança, né, que é o quê? A vida eterna. Que é estar realmente, né, desfrutando daquilo que Deus tem prometido para o seu Filho e para nossas vidas. Amém, amado? Então é um ato de soberania, mas um ato também baseado no amor de Jesus Cristo para nossas vidas. Romanos 8, capítulo 17. Eu não pedi para ninguém ler? Não leram para ler para mim, por favor? Romanos capítulo 8. Irmão, ele pode ler para mim o Cordeiro de Cristo por filiação? A filiação nos associa ao Filho primogênito como Cordeiro de Cristo. Essa frase significa que compartilhamos com Ele a mesma herança. O Filho reparte com seus irmãos redimidos aquilo que recebeu como herança eterna. Essa herança não é de posses materiais, mas é gloriosa, incorruptível e incontaminável. Porém, ser co-herdeiro de Cristo não significa apenas desfrutar da glória, mas também participar de seus sofrimentos. Isso confirma que a vida revela que essas aflições têm propósito eterno. A glória futura é certa, mas a cruz precede a coroa. Nosso chamado não é apenas para ser salvo, mas para ser moldado conforme o Filho, e isso inclui as marcas da cruz. Glória a Deus. Amém? Então podemos aqui que o versículo não pode. Já leu? É o capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia, glória a Deus. Então vejamos bem aqui, e se nós somos filhos, quer dizer, filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Um privilégio, né, de nós sermos o quê? Filho de Deus. É um privilégio de nós sermos chamados filho de Deus, né? Então, herdeiros de Deus, o enriquecimento mais alto de todos é cordeiro com Cristo. Tudo que pertence a Cristo pertence a nós, porque no meio da cruz que foi feito refere-se, que foi feito por nós. Se é certo que com Ele padecemos, não se refere a mero sofrimento, mas fala do sofrer com Ele, referindo-se ao seu sofrimento na cruz, que nos trouxe a vitória total. Então se refere ali ao sofrimento dele naquela cruz, né, que nos trouxe também a vitória, né, a vitória total sobre as nossas vidas. Então ele teve que pagar ali um alto preço. Ele teve que realmente nos resgatar daquilo que nós estávamos fazendo, do pecado, né, para poder, à mão de Satanás,
para podermos termos essa vitória que nós estamos tendo hoje, para podermos ser chamados, né, Cordeiro de Cristo, e sermos filiados ao Senhor Jesus Cristo, sermos filhos de Deus. Então, não se refere ao mérito de sofrimento, mas fala de sofrer com Ele, ou seja, sofremos com o Pai, né? As dores que Ele realmente sentiu, referindo-se ao seu sofrimento na cruz, que nos trouxe a vitória total. Nós temos que olhar para aquela cruz e ver que realmente, né, aquelas dores que Ele levou sobre aquela cruz, né, era para ser sobre nossas vidas, né, e nós podemos dar valor realmente, né, ao sofrimento dele, porque hoje muitos não dão o sofrimento. Muitos hoje nem sequer realmente gostam de vir estar na escola dominical, ou principalmente nos dias da Santa Ceia, que é o dia que nós vimos aqui, representamos simbolicamente, né, o sofrimento de Cristo naquela cruz do Calvário, né, o derramamento do seu sangue pelas nossas vidas. Muitos não dão valor sobre isso. E aqui fala, né, que Ele derramou o seu sangue naquela cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ser realmente, né, termos essa filiação como filho de Deus. Hoje nós somos chamados de filhos, né, porque Ele sofreu ali por nós. Ele foi glorificado e nós seremos também glorificados. Tudo foi tornado possível pela cruz. Jesus Cristo, Ele foi glorificado. E Ele fala que quando nós formos para o céu, esse corpo vai ser glorificado. Nós seremos glorificados. Então veja bem, tudo que é para Ele, também está sendo para nós. Se Ele foi glorificado, seu corpo foi glorificado, quando nós morremos em Jesus Cristo e fomos para o céu, esse corpo também vai ser glorificado. Que é a promessa dele para as nossas vidas. É aquilo que realmente nós temos que olhar e saber que realmente nós temos que dar valor, né, ao sofrimento de Deus por aquilo que Ele fez por nós. E hoje nós temos que agradecer a Deus, nos alegrar, dobrar o nosso joelho e falar: obrigado, Pai, porque hoje eu sou realmente seu filho. Hoje realmente eu creio que o Senhor me adotou. Hoje realmente eu sei que eu sou salvo e que eu tenho herança, que eu tenho promessas. E essas promessas vão ser cumpridas em minha vida. Então nós temos que ver que nós também temos que agradecer a Deus, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então vimos aqui, amado, que Deus já nos deixou, né, tudo proclamado para que nós não pudéssemos estar o quê? Sofrendo. Para que nós pudéssemos ter a certeza da salvação da nossa vida. A porta é estreita. A porta realmente é estreita. Mas se nós entrarmos por essa porta, nós vamos ter a certeza da nossa salvação. Amém? Então muitos estão perdendo essa salvação por falta de conhecimento. Por falta de não querer deixar que o Espírito Santo venha guiá-los. Mas nós estamos aqui nessa noite crendo, sabendo que Deus, né, e que o Espírito Santo de Deus, Ele nos traz a certeza, né, dessa salvação. E o terceiro, que nos fala assim: o Pai administra o tempo da herança. Irmã Regiane, pode ler? Irmã Márcia, pode ler Romanos 8, 28? Paulo descreve a condição espiritual do homem antes da plena revelação de Cristo. Todo o tempo que o herdeiro é menino está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Essa metáfora ilustra o período da antiga aliança, em que Israel, apesar das promessas, ainda não havia recebido a herança indicada que o Pai Celestial
é quem administra o momento do acesso à pessoa da herança. Ele tem o controle do tempo oportuno e exato. Em grego, kairos, não só para o advento do Messias, mas também para otorgar as promessas e da herança eterna na vida de cada crente. Portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada processo da sua promessa a cada um de seus filhos. Amém? Então vemos aqui que na parte final da nossa irmã leu, que fala assim: portanto, o crente deve confiar que Deus sabe o tempo certo para conceder cada porção da sua promessa a cada um de seus filhos. Amém? Então Deus sabe o momento certo, né, a hora certa, né, de aquilo que Ele pode estar fazendo em nossas vidas. Nós temos parentes longe da casa do Senhor, temos pessoas doentes, nós oramos, nós jejuamos, queremos que fosse para ontem que ele estivesse aqui na casa do Senhor, mas como foi dito aqui agora, o Senhor tem o seu tempo, o Senhor tem o seu momento, o Senhor tem a sua hora a estar trazendo aqueles que nós o amamos. Amém? Então, que basta o quê? Que nós viemos o quê? Confiar e ter fé nele. Amém? Então, Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Então, vemos aqui, amados, mas apenas se cumprirão certas condições, né, nas nossas vidas. Daqueles que amam a Deus. A primeira condição, daqueles que são chamados por seu decreto, isso quer dizer que é por seu decreto, o seu propósito e não o nosso propósito. Ou seja, é o propósito de Deus em primeiro lugar. Nós temos que saber que o propósito de Deus é o que vai valer em nossa vida. Esse é o em primeiro lugar. E não o nosso propósito. O que nós devemos fazer é orar para Deus, se é da vontade dele ou não. E saber guardar, né, ele, a resposta dele. Então nós temos que saber guardar. E o segundo, que é o segunda condição, de outro modo, todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Tudo que Deus está fazendo, né, ela contribui para o nosso bem. Contribui para que nós possamos realmente estar continuando, dando continuidade, né, naquilo que Ele tem em nossas vidas. Então podemos ver aqui, né, que, em primeiro lugar, o Pai administra o tempo em nossas vidas. E também, nós somos co-herdeiros de Cristo por filiação. É saber que nós somos, né, cordeiro de Cristo por filiação e herdeiros de Deus por adoção. Que coisa maravilhosa! O Espírito age conforme o plano do Pai em nossas vidas. Podemos ver também no estudo que nós tivemos que o Espírito opera a mortificação da carne, para nós podermos ensinar a mortificar a nossa carne. Não fazer a vontade da nossa carne, mas sim fazer a vontade do Espírito de Deus em nossas vidas. Amém? Então o Filho, o segundo também fala, os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E o terceiro que nos fala, das trevas, a plenitude do Espírito. Quando nós estamos nas trevas, hoje nós estamos na plenitude do Espírito. Da rebeldia a filho legítimo de Deus. E por último, da escravidão à filiação de Deus.
Então nós podemos ver aqui como é importante nós estarmos realmente tendo a compreensão, o entendimento e sabermos, né, como é importante nós deixarmos sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus e termos o que? A promessa de Deus em nossas vidas. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade. Glória a Deus. Oi, irmãos. Assim nós vimos hoje na lição de número 11 acerca do Pai e o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nos liberta da escravidão do pecado. E é tão interessante que um texto bem vigente para nós entendermos a ação do Espírito Santo está lá em João capítulo 16, onde a Bíblia vai dizer para nós, né, do que o presbítero falou aqui na verdade nesta noite, mas um versículo que nos ajuda muito a entender o trabalhar do Espírito Santo, está aqui no João capítulo 16, os versos a partir de 8, que diz assim: e quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, Jesus falando, né? E Jesus disse que quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, fica bem claro, né, a ação do Espírito Santo, né, no nosso meio. Olha só que interessante, importante, né, nós vemos a ação do Espírito Santo. Uma outra ação importante do Espírito Santo está em João capítulo 15, o versículo de número 26. Lê para nós quem encontrou, por favor. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Olha só o que Jesus ele diz acerca do Espírito Santo. Então, a função do Espírito Santo hoje em nosso meio é testificar de Jesus. Então, quando o Espírito Santo está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, né, que nós somos pecadores, conforme o presbítero deixou bem frisado, somos pecadores e nós precisamos das misericórdias do Senhor, é o Espírito Santo que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Através de quê? Da testificação de Jesus. De tudo aquilo que Jesus ele fez, de tudo aquilo que Jesus ele operou, né, no meio de nós, né, enquanto ele estava encarnado. Então, tudo que o Espírito Santo hoje ele age no nosso meio, é falando as nossas vidas através do que Jesus ele já havia falado. Né? Que nós devemos caminhar dessa forma, nós temos que descer dessa maneira, né? Nós temos que ter uma nova vida, nós temos que ser uma nova criatura, né? Nós não podemos viver no passado, nós devemos abandonar as velhas práticas. Então tudo isso foi o que Jesus ensinou sobre a terra. Foi tudo isso que Jesus ensinou sobre a terra. E hoje, o que o Espírito Santo está agindo no nosso meio é em relação a isso. Que nós devemos largar as velhas práticas, as velhas maneiras. Por exemplo, muitas pessoas, nós vimos aqui testificar, né, por vários finais de semana, irmãos que testificaram a sua velha vida. Não que isso engrandeça o nome do Senhor, né, a velha vida. Mas o que engrandeceu o nome do Senhor foi a transformação que o Espírito Santo ajudou essa pessoa a ter, né, para poder alcançar a misericórdia do Senhor. Nós vimos aqui várias pessoas já testificarem aqui nesse altar, né, que era assim, que era assado, era drogado, que mexia com droga, era viciado, bebia, fumava. E o Espírito Santo o ajudou, o convenceu a largar dessas práticas. Ou seja, abandono das velhas práticas, abandono da velha vida. Né? Como o próprio texto lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer para nós que se nós somos uma nova criatura, nós temos que andar em novidade de vida. Não é? Assim que sim Cristo está, né, nova criatura é isso. As coisas velhas se passaram e as coisas novas, né, diz que tudo se fez novo. Então o cristão ele anda em novidade de vida.
E o papel fundamental do Espírito Santo é isso, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, através do que Jesus ensinou sobre a terra. Tá, irmãos? Então, que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós somos filhos do Senhor, né? Que a maioria, uma das coisas que eu não discuto muito, mas nós vemos muitas pessoas ali fora falar, quando você vai falar de Jesus, que eles não acreditam da forma que nós acreditamos, e eles dizem, eu também sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. E o que vocês acham? Todo mundo é filho de Deus? Eu creio que nós somos criaturas. Nós somos criaturas, somos criados pelo Senhor. Isso, nós somos criaturas. Mas ser filhos de Deus é a partir do momento que você realmente confessa Ele como Senhor e Salvador. Aí nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos. Então nem todo mundo que está aí fora que diz que é filho de Deus é filho de Deus. Tá? Somente aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esses sim passam a ser filhos de Deus. Isso fica bem explícito em João capítulo 1, versículo 12. Fica bem explícito. Todos aqueles que creem no meu nome. Todos aqueles que creem no meu nome. Aí a pessoa fala assim, mas eu creio no nome de Jesus. Aí a Bíblia vai aumentando, né? Ela vai aumentando o grau, né? Você crê no meu nome, então você me obedece. Se você me obedece, você me faz a minha vontade. Aí eu te pergunto, será que eles fazem isso? Então, irmãos, viver a palavra de Deus não é simplesmente chegar e falar eu creio e está tudo certo. É você literalmente expressar. É o que o presbítero explicou aqui. É testificar de uma nova vida, de uma nova natureza. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos da internet. Em nome de Jesus.